Olá, terceira série. Vamos para mais uma aula de genética. Gente, até agora a gente estava falando então dos cruzamentos, razão-azinho, ligação gênica, a gente falou na última aula, né? Mostrou quando os genes estão no mesmo cromossomo. Hoje a gente vai dar sequência a esse conteúdo, tá? Então, na aula passada, a gente viu lá o caso, então, quando as características, os genes, os alelos, estão em mesmo cromossomo. E a gente chama isso de ligação gênica ou linkage, né? Na aula de hoje, o que a gente vai ver, então? A gente vai relembrar os conceitos de ligação gênica, de permutação e compreender um outro conceito associado, que é do mapeamento cromossômico, tá? Mas antes, vamos relembrar esse slide aqui. Então, a gente viu que o ser humano tem cerca ali de 30 mil genes e a gente só tem 46 cromossomos. Então, fica claro que cada cromossomo ele tem que ter mais que um gene. Então, a gente tem vários genes que estão ligados, certo? Então, quando a gente estudava lá primeira e segunda lei de Mendel, a gente estava falando de de genes que estavam em cromossomos diferentes. Então, a segregação deles para formar os gametas era independente, né? Cada um ia para um lado e não tinha ligação um com o outro. A partir da aula passada, a gente começou a falar então dos genes que estão ligados, que estão no mesmo cromossomo. Então, quando forma gametas, eles tendem a ir junto para o gameta, certo? A não ser quando ocorre um outro processo que a gente já vai falar daqui a pouco. Então, vamos começar com um quiz para ver se vocês lembram desses conceitos da aula passada. Esse aqui, então. Que outro termo pode ser utilizado para indicar que os genes estão em ligação gênica? Letra A, crossing over. B, permutação. C, linkage. Ou D, pleiotropia. E aí, gente, tá fácil, né? Só cuidar para não confundir os termos. Então, quando a gente está falando de ligação gênica, a gente está falando de linkage, tá? Então, os genes, quando eles estão em linkage, eles estão no mesmo cromossomo. Eles estão em ligação gênica, certo? Cuidar para não confundir com o crossing over, que também é um nome um pouco diferente, às vezes confunde, ok? Mais um quiz, então. Vamos ver se vocês entenderam. Sobre a ligação completa de genes, é incorreto afirmar. Letra A. Serão produzidos apenas 2 tipos de gametas? Letra B. Não ocorre crossing over? Letra C. Não ocorre linkage? Ou letra D. Não teremos gametas recombinantes? E aí, gente? Então vamos ler de volta junto o enunciado, tá? Então tá perguntando aqui sobre a ligação completa. É incorreto afirmar. Então, primeiro, tô procurando a alternativa incorreta, tá? Vamos lembrar lá o que era a ligação completa. A
A ligação completa é aquela em que não ocorre o crossing over, gente. Então, esses genes que estão em linkage, que estão em ligação gênica completa, eles vão juntos sempre para o próximo para formar os gametas, tá? Eles não sofrem o crossing over, eles não fazem essa troca de material genético. Sabendo disso, vamos ler as alternativas. Letra A, serão produzidos apenas 2 tipos de gametas? Sim, né? Se a gente considera que eles não estão sofrendo crossing over, eu vou ter 50% de um gameta e 50% de outro gameta, quando eu estou falando de heterozigoto. Letra B, não ocorre crossing over? Eu acabei de falar, né? Na ligação completa, não ocorre. Letra C, não ocorre linkage? Aí tá errado, gente, porque linkage é a ligação gênica. Se eles estão ligados, tá ocorrendo linkage, certo? Então, letra C, a incorreta. 3. Sobre o processo de permutação, é incorreto afirmar. Letra A, também é chamado de crossing over? Letra B, é a troca de material genético entre 2 cromossomos homólogos? Letra C, ocorre na meiose 1, na fase de prófase? Ou letra D, diminui a variabilidade genética dos gametas? Gente, isso é fundamental saber, tá? O crossing over, ele é um dos processos mais importantes na biologia, justamente porque ele aumenta a variabilidade genética. Então, pronto, a gente já achou a nossa resposta incorreta, tá? Então, crossing over tem que estar na cabeça, aumenta a variabilidade genética, ok? Então, continuando aqui, a gente também já falou desse slide na aula passada. Vamos relembrar aqui a lei de Morgan, tá? Então, a lei de Morgan diz o seguinte: genes situados no mesmo cromossomo tendem a se manter unidos de uma geração para a seguinte, apenas se separando pelo processo de permuta, cuja frequência reflete a distância relativa entre os 2 referidos genes. Gente, a lei de Morgan, ela é considerada a terceira lei da genética. Por que a terceira lei da genética? Porque a primeira é a primeira lei de Mendel, a segunda lei de Mendel. Só que não existe uma terceira lei de Mendel, tá? A terceira lei da genética é a lei de Morgan, tá? Então, são pessoas diferentes que descobriram, né, que falaram um pouco sobre essas teorias da genética. Então, vejam, isso aqui que está mostrando o que a gente falou no exercício anterior também. Ligação completa entre genes está aqui mostrando. Então, a gente tem um indivíduo que é Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Os alelos A e B estão no mesmo cromossomo, então eles estão em linkage. A ligação é completa, ou seja, eles não vão fazer a troca de material genético, não vai ocorrer crossing over. Então, eu tenho 50% de chance de formar cada gameta. Um ali, Azão, Bzão, o outro, Azinho, Bzinho. Quando a ligação é do tipo incompleta, aí sim vai ocorrer o crossing over. E essas porcentagens aqui dependem do quê? Da distância entre os genes, tá? Então, só esse processo aqui para lembrar vocês, tá? Então, essa animação está mostrando ali, vai começar a ocorrer a divisão celular por meiose. Então, puxou ali os cromossomos homólogos, eles já fizeram ali o crossing over, vai começar a separar ali as cromátides irmãs para formar os gametas também, tá? Então, ali já está mostrando que ocorreu uma troca de material genético entre os cromossomos homólogos, tá? Isso aqui é o crossing over, a troca de material genético. Então, vamos para mais um quiz. Sobre o crossing over, é correto afirmar: letra A, quanto maior a distância entre os genes, maior é a taxa de permutação? Letra B, aumenta a variabilidade genética dos gametas durante a mitose. Letra C, ocorre quando a ligação gênica é do tipo completa. E letra D, os gametas que sofreram crossing over são chamados de parentais.
E aí, gente, conseguiram lembrar? Então, vamos ver aqui, ó. Sobre o crossing over. Do que a gente está falando, gente? Troca de material genético. Letra A, quanto maior a distância, maior a taxa de permutação? Sim, né, gente? A gente falou disso na aula passada. Por que o resto está errado? Ó, letra B, aumenta a variabilidade genética? Aumenta, mas não é na mitose, é na meiose, ok? E letra C aqui, ó, quando ocorre ligação gênica, ocorre quando a ligação é do tipo completa, quando é incompleta. E a letra D, os gametas que sofreram crossing over são chamados de recombinantes e não de parentais, certo? Então aqui só para a gente lembrar, ó, os alelos E e I, eles têm maior chance de ocorrer essa permutação, esse crossing over, do que o E e o F que estão pertinho. Então, quanto maior a distância, maior é a chance de ocorrer esse processo, ok? Para o nosso último quiz. Consideremos dois pares de genes, azão, bezão, azinho, bezinho, durante a meiose. Supondo-se que ocorra crossing over entre eles numa frequência de 20%, os gametas formados serão de quanto? Gente, na questão como essa, primeira coisa, você tem que colocar ali o que é parental, o que é recombinante, certo? Então, o exercício está dizendo o que pra gente? Que a gente tem uma frequência de recombinação de 20%. Então, 20% vão ser os recombinantes. Então, ali, ó, ocorreu crossing em 20%. Então, eu tenho 20% que eu tenho que dividir nos dois tipos de recombinantes. Quais são os meus recombinantes? O azão bezinho e o azinho bezão. 10% para cada um, tá? Para somar os 20%. Os outros 80% eu tenho que dividir entre os dois tipos de parentais. Então, eu tenho 40% de um parental, 40% do outro parental. Então, vamos ver qual alternativa que está de acordo. A letra B, né? Então, letra B eu tenho 10% do recombinante azão bezinho e tenho 40% do parental azão bezão, tá? Então, a gente concluiu essa parte do quiz. Agora sim, a gente vai entrar na parte da matéria de hoje, que é o mapeamento cromossômico. Por que a gente passou tanto tempo relembrando a aula anterior? Porque é a continuação. Se eu não entendi a parte de ligação gênica, eu não vou conseguir fazer o mapeamento cromossômico, tá? Então aqui, gente, tá dizendo aqui que a taxa de recombinação, ela pode ser considerada a distância entre dois genes no cromossomo. Então, quando aparece lá a taxa de recombinação de 20%, o que isso quer dizer? Que a distância entre os dois genes que eu estou estudando é 20. 20 o quê? A gente não consegue medir a distância entre dois genes de verdade. Então, a gente usa algumas unidades aqui que podem, né, dependendo do exercício, cobrar de vocês. Então, pode ser ali, ó, unidade de recombinação, que é o R, unidade Morgan, centimorgan ou morganídeo. Todas essas 4 coisas são unidades usadas para falar de distância entre dois genes no cromossomo, tá? Qual vai ser usado? Depende do exercício. O importante é a taxa de recombinação é sempre igual à distância entre dois genes, ok? Então, continuando aqui, gente. Um exemplo para vocês entenderem do que eu estou falando. Essa faixa em azul que está aparecendo para vocês é como se fosse o nosso cromossomo, certo? E aqui está dizendo a taxa de recombinação entre 3 alelos. Entre o A e o C, de 40%. Entre o A e o B, de 30%. E entre o B e o C, de 10%. Tá, qual que é a ordem desses meus alelos no cromossomo? É A, B, C? A, C, B? Qual que é a ordem? Tá? Não necessariamente a ordem vai ser a ordem alfabética. Não precisa ser, tá? Às vezes é, às vezes não. Então, primeira coisa, gente. Colocar no esquema os genes com as maiores taxas de recombinação primeiro.
Qual que é a minha maior taxa de recombinação aqui? 40%. Tá? Então, é essa que eu vou começar. Então, sempre começa pela maior taxa. Segunda dica aqui, ó, considerar a taxa de recombinação igual à unidade de recombinação. Então, ali, ó, a distância entre o A e o C vai ser 40 unidades de recombinação. Por quê? Porque aqui está dizendo que eu tenho que considerar a porcentagem igual à distância, certo? Vou começar ali, então, pela maior distância. Qual que é a maior? 40. Então, vou colocar lá, ó, o A e o C, um em cada extremidade do cromossomo. E essa distância entre eles é 40 unidades de recombinação. E agora? Eu vou decrescendo. Então, vou para a segunda maior distância, que é qual? 30. Então, agora, eu sei que o 30 está ali, entre o A e o C, né? Porque entre o A e o C é a maior distância, então 30 tem que ser um pouco menor. Coloquei meu B ali, ó. Então, a distância entre o A e o B vai ser 30. Aí, sobrou um pedacinho ali, entre o B e o C. Esse pedacinho que sobrou é os 10%, os 10 unidades de recombinação que está me cobrando aqui. Então, nesse caso, eu resolvi o exercício. Então, sempre começa pela distância maior, coloca nas duas extremidades e vai decrescendo, colocando as outras distâncias ali no meio. Depois você ainda dá uma conferida para ver se faz sentido, né? Para ver se você colocou mais ou menos certinho, porque às vezes você faz alguma coisa e vai olhar o desenho e não faz muito sentido. Aqui faz, né? A gente colocou as 40 unidades de recombinação que é maior e fui decrescendo aos poucos ali, tá? Aqui tá fácil porque eram só 3, mas às vezes tem exercício que tem mais, ok? Então, vamos para um exercício, ver se vocês conseguem fazer sozinho agora. Então, número 1. Em um cromossomo, há a seguinte frequência de recombinação. Então, eu coloquei as frequências para vocês ali e quero que vocês coloquem para mim no cromossomo que eu já desenhei para vocês ali. aí, gente, conseguiram? No começo parece complicado, mas vocês vão vendo que aos poucos vai ficando mais fácil, tá? Então vamos começar aqui, gente. Primeira coisa, achar a maior distância. Qual que é a maior distância?
45. Tá? Então, eu vou considerar 45% de frequência de recombinação como a distância de 45 unidades de recombinação. Vou colocar nas duas extremidades. A e B, a distância 45. Tá? Só indiquei ali para ficar mais fácil para vocês visualizarem. E agora, vou para a segunda maior distância. Qual que é a segunda maior distância? Entre o A e o D, de 40 unidades de recombinação. Então, eu sei que o 40 é menos que 45, tá? Aqui no meio, ó. Então, coloquei o D e considerei essa distância ali como 40 unidades de recombinação. E agora, vamos achar a próxima maior distância. Qual que é? 25, entre o B e o C. O B já está ali, então eu tenho que colocar o C. Então, a distância entre o B e o C, ó, coloquei o C aqui no meio e considerei essa distância como 25, ok? Vou para o próximo. Qual que é o próximo? Agora eu tenho dois aqui, ó. Tem o A e o C e o D. Qual que eu faço primeiro? Tanto faz. Vou começar aqui pelo A e o C, tá? Então, o A e o C já aparecem no meu mapa cromossômico ali. Então, eu só vou considerar essa distância que já está ali como 20. E a próxima ali, entre o C e o D. C e o D também já está aparecendo no meu mapa. Eu já coloquei eles lá, então só vou considerar a distância entre eles 20 também. Ficou faltando o último, que é de 5% entre o B e o D, que também já está aparecendo no meu mapa. É só eu colocar ali que eu estou considerando 5 a distância. Tá? Então, sempre começa da distância maior para menor. Às vezes, no começo, não fica bem certinho, até o meu não está muito proporcional, tá? Mas a maioria dos exercícios, tanto de Enem quanto de vestibular, não vai cobrar que você coloque a reguinha, o cromossomo, bem certinho nas proporções. O que ele quer saber? Se você encontrou a ordem correta. Então, qual seria a ordem correta para a gente aqui? A, C, D e B. Ok? É isso que vai aparecer no exercício para você. Então, se a tua reguinha ali, se o teu cromossomo não ficou bem proporcional, não tem importância. A não ser, claro, que seja numa segunda fase federal, que daí você vai tomar um pouquinho mais de cuidado, tá? Mas daí você refaz bem bonitinho. Então, a ordem correta, A, C, D e B. Próximo exercício. Os locos M, N, O e P estão localizados em um mesmo cromossomo. O indivíduo homozigótico para os alelos Mzão, Nzão, Ozão e Pzão foi cruzado com outro homozigótico para os alelos Mzinho, Nzinho, Ozinho e Pzinho. A geração F1 foi então retrocruzada com o homozigótico recessivo. A descendência desse cruzamento apresentou. Então, ele colocou ali para vocês as taxas de permutação, tá? A partir disso, letra A. Qual a sequência mais provável desses locos no cromossomo? Faça um esquema do mapa genético desse trecho do cromossomo, indicando a distância entre eles. E letra B, por que não houve descendentes recombinantes com permuta entre os locos Mzão e Pzão?
E aí, gente, complicadinho? Então vamos lá. Só coloquei a parte do exercício aqui para aumentar a tela para vocês conseguirem visualizar melhor, tá? Mas o exercício é o mesmo ainda. Então eu coloquei ali a minha lista que representa o cromossomo e vamos começar lá. Então, qual que é a maior distância? 25, tá? Então vou colocar nas duas extremidades o M e o O e considerar 25 a unidade de recombinação, ok? Vou para a próxima, que é o 15. O 15, então, é entre o M e o N. Coloquei o N ali, ó, e considerei essa distância 15. Aí ficou faltando os 10% entre o N e o O, que já estão ali representados para mim, considerei 10%. Então, veja, se eu somar o 15 aqui e o 10, vai dar os 25, que é a distância maior. Então, você somando o que está dentro, você vai ver que vai dar a distância maior mesmo, certo? Então, a primeira parte do exercício eu já fiz, né? Representei aqui o meu cromossomo e coloquei a ordem entre eles, M, N e O. Só que aqui tem um problema, também tem o P. E ele não falou nada do P no exercício. E aí, como é que a gente faz? Então, eu vou ler a letra B para ver se a gente tem ideia do que está acontecendo. Por que não houve descendentes recombinantes com permuta entre os locos M e P? Então, aqui ele já está dando uma dica do que está acontecendo, gente. O M e o P, eles estão tão próximos um do outro que não ocorre a permutação, não ocorre o crossing over. Então, eu vou colocar ali, ó, o P bem grudadinho no M. Como é que eu sei que o P está para frente do M e não está para trás do M? Se ele estivesse para trás, provavelmente a distância maior que ele teria colocado no exercício para a gente seria entre o P e o O, e não entre o M e o O. Então, eu posso, né, deduzir que o P está para frente do M. Então, coloquei aqui a minha resposta, ó, porque os loci M e P estão muito próximos no cromossomo. E aqui ainda dizendo para vocês que loci é o plural de locus, tá? Então, a gente achou a resposta. Mais um exercício. Supondo um cruzamento entre um indivíduo duplo heterozigoto em cis com um indivíduo duplo recessivo. Qual a proporção genotípica dos descendentes, sabendo que a distância entre os genes é de 30 unidades Morgan?
esse não está pedindo para construir um mapa cromossômico, né? Então, o que ele está dizendo para a gente? Ele está querendo saber qual que é a distância entre os genes, né? Sabendo que eles têm 30 unidades. Peraí, vamos ler de volta. Ele quer saber qual a proporção genotípica dos descendentes, a partir, então, da distância que ele deu para a gente de 30 unidades Morgan, tá? Então, destaquei as coisas principais ali. Então, primeiro, gente, duplo heterozigoto em cis. Cis é aquela ordem lá, que a gente diz que é dominante com dominante, recessivo com recessivo. Então, azão, bezão, azinho, bezinho, tá? Foi cruzado ali com o duplo recessivo, que é azinho, bezinho. Quando eu digo teve uma taxa de 30 unidades Morgan, quer dizer que a distância entre esses dois genes é de 30%, né? Então, 30% é a taxa de recombinação, ok? Então, só transformei a unidade Morgan para a taxa de recombinação. Quais são os recombinantes nesse caso? Os recombinantes nesse caso vão ser o azão, bezinho, azinho, bezão. 15% para cada um. Então, tá aqui, ó, 15% de um, 15% do outro. O resto vai ser parental. Então, esses 70% que sobraram, eu tenho que dividir por 2, porque eu tenho 2 tipos de parental. O azão, bezão e o azinho, bezinho. Então, 35 para cada um. Então, tá aqui, gente, como é que ficariam meus gametas, né? Então, eu teria ali 35% de um parental, 35% do outro parental e 15% de cada recombinante. Então, esse aqui era mais parecido com o que a gente fez na aula anterior, né? Só que agora ele deu para a gente a distância para você falar da porcentagem. Então, só lembrar que você considera a distância igual a porcentagem, mas que isso daí eu vou ter que dividir entre os parentais e os recombinantes, ok? Mais um exercício, gente, para a gente encerrar essa parte. Em tomateiros, os genes azinho e cezinho encontram-se ligados. O cruzamento entre um tomateiro de genótipo azão-azinho, cezão-cezinho e outro de genótipo azinho-azinho, cezão-cezão originou plantas adultas em proporção genotípica de 43% azão-azinho, cezão-cezão, 43% azinho-azinho, cezão-cezinho, 7% azão-azinho, cezão-cezinho e 7% azinho-azinho, cezão-cezão. A distância entre os genes A e C nos cromossomos do tomateiro é de quanto?
Gente, esse tipo de questão, se olha, dá medo, porque ela fala um monte de coisa, tem um monte de azão, azinho, cesão, cezinho, mas ela não tem nada de difícil. Olha só o que é de importante pra gente aqui. Ele deu pra gente os genótipos parentais e os genótipos recombinantes. Como que eu sei qual é qual, mesmo que eu não tivesse dado o genótipo aqui antes? Lembra que o parental ele é sempre em maior proporção. Então, no nosso caso aqui, os parentais serão esses que estão em 43%. Os que estão em menor proporção são os recombinantes, que eu tenho dois tipos aqui também, que são os que estão em 7%. O que importa para a gente nesse caso são os recombinantes, que são 7% e 7%. Então, qual que é a distância entre os genes? Ah, professora, vai ser 7%. Não, gente, porque a distância é o total de recombinantes. O meu total de recombinantes é 14%. Então, a minha distância entre os dois genes é 14. 14 unidades de recombinação, ok? Então, lembra que a distância vai ser sempre o total de recombinantes. Ou então, que o total de recombinantes, né, vai ser igual à distância, tá? Então, tá aqui mostrando para vocês, inclusive, o desenho, o esquema, para vocês entenderem, tá? Então, lembra sempre... Somei os dois recombinantes, achei a distância entre os dois genes que eu estou estudando. Último exercício. Um cruzamento entre uma fêmea duplo heterozigota, azão, azinho, bezão, bezinho, com um macho duplo recessivo, revelou a seguinte proporção genotípica entre os descendentes. 40% azão, azinho, bezão, bezinho, 40% azinho, azinho, bezinho, bezinho, 10% azão, azinho, bezinho, bezinho e 10% azinho, azinho, bezão, bezinho. Assinale a alternativa correta. Então, leiam as proposições e digam para mim qual que é a correta. E aí, gente, vamos lá então?
Então, esse exercício é parecido com o anterior, né? Então, primeira coisa, vamos achar quem é parental, quem que é recombinante. Parental em maior quantidade, então os que aparecem em 40%. Recombinante, o que aparece em menor quantidade, então os 10% ali. Então, eu descobri que são eles. Então, já coloquei a resposta certa, vamos ler as alternativas juntos aqui. Letra A. Não há evidência que tenha ocorrido permutação na formação dos gametas? Claro que há, gente. Se não houvesse a permutação, a gente só teria 2 tipos de gametas, que são do tipo parental. Como eu tenho 4 tipos e estou vendo que tem 2 com maior quantidade e 2 com menor quantidade, isso é uma evidência que houve a permutação, que houve o crossing. Tá? Então, letra A está incorreta. Letra B. A segregação observada dos genes está de acordo com a segunda lei de Mendel? Gente, se tivesse de acordo com a segunda lei de Mendel, seria 25% para cada gameta. Tá? A gente viu isso na aula anterior. Não está de acordo com a segunda lei de Mendel. Eu tenho proporções diferentes dessa, então não pode ser. Letra C, que é o que a gente sabe que está correto. Os resultados indicam que os genes estão em ligação a uma distância de 20 unidades de recombinação. É essa a distância? É. Como é que eu sei? Somos recombinantes. 10% de um com 10% de outro, eu tenho 20% de taxa de recombinação. Transforma 20% em unidade de recombinação, que é a distância, 20, tá? E a última. O arranjo dos genes alelos da fêmea é trans. Gente, qual que é a diferença do arranjo trans e do arranjo cis? O arranjo trans é aquele que está invertido, um dominante, um recessivo. E não é o que está acontecendo aqui, ó. Aqui está em arranjo cis, porque está dominante com dominante, recessivo com recessivo. Ok? Então, a gente achou a resposta correta. O que a gente viu na aula de hoje, então, gente? Olha aqui, retomamos os conceitos de ligação gênica, tem que lembrar que ligação gênica e linkage são a mesma coisa. A gente retomou os conceitos de permutação, que também é a mesma coisa que o crossing over, também não pode esquecer disso. E a gente compreendeu como é que a gente faz a construção dos mapas cromossômicos, ok? Na próxima aula, a gente vai fazer um monte de exercícios sobre esses conteúdos ainda para fixar o conteúdo, né, para vocês entenderem um pouco melhor. Então, agradeço pela aula de hoje, espero vocês na próxima aula com um monte de exercícios sobre ligação gênica e mapeamento cromossômico. Então, voltem na próxima aula para tirar as dúvidas, façam os exercícios, tentem e tragam as dúvidas para a próxima aula e também tirem as dúvidas com os professores de vocês. Lembrem, gente, de sempre confirmar a presença no aplicativo, isso é importante, tá? Porque isso está contando a presença de vocês para os professores também lá, tá? Então, espero vocês na próxima aula.